Então, pessoal, retornamos para a segunda parte dessa nossa aula 2. No finalzinho da primeira parte da aula, nós falávamos sobre a importância das primeiras décadas de governo geral mais centralizado no Brasil, para a formação de uma série de coisas, como determinadas formas de institucionalidade política, administrativa ou até jurídica aqui em nosso país, e também para a formação de espaços que viriam a ser cidades, né? Cidades importantes do Brasil, as mais importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Nesse mesmo momento, nesse mesmo período histórico, pela ação jesuítica, enfim, pela própria forma como a colonização tomou aqui. E nós falávamos também, especialmente dentro disso, sobre os franceses na Baía da Guanabara. Tem um romance chamado Vermelho Brasil, que se tornou um filme. Eu não me lembro agora o nome da autora, se eu não me engano, mas é uma obra interessante para se tentar observar o que teria sido aquele momento. Eu não vou entrar também nos detalhes do que significou essa ocupação da Baía da Guanabara por um contingente de franceses durante 10 anos, aproximadamente entre 1555 e 1565. Apenas como orientação geral, eu digo o seguinte: foi uma certa briga de reforma e contra-reforma em terras brasileiras, né? Lembrando que nós temos uma série de reformas, a gente chama em geral de reforma protestante, religiosa acontecendo na Europa, desde Lutero, Henrique VIII, Calvino, etc. E nós temos uma contra-reforma feita pela Igreja Católica e isso se reflete aqui. Essas disputas entre a Igreja Católica, Apostólica Romana contra novas formas de institucionalidade, de igreja que vem surgindo, se reproduz aqui. Então nós temos uma série de franceses protestantes que vêm aqui, ocupam a Baía da Guanabara e tal e coisa, e contra eles a administração colonial aqui inclusive convoca os jesuítas para se posicionar. Isso por quê? Que aí é o dado importante da nossa reflexão. Houve a formação da chamada Confederação dos Tamoios, né? Estão ali apoiando os franceses, têm interesses em comum com eles, franceses, tamoios, tupinambás, contra os portugueses, e os jesuítas vão utilizar outros contingentes indígenas, tupiniquins, etc., para lutar contra os franceses. Então, essa guerra de expulsão dos franceses, essas batalhas comandadas por Estácio de Sá, que é uma figura icônica para a fundação do próprio Rio de Janeiro, na verdade são também guerras tribais, né? São também guerras indígenas misturadas com a disputa entre reforma, contra-reforma. É um panorama assim, um tanto quanto dantesco, se a gente para imaginar. Mas no fundo disso tudo que eu estou dizendo para vocês, eu gostaria de mencionar que o colonizador, os colonizadores aqui, sempre tiveram como tática jogar contingentes indígenas contra contingentes indígenas. Como é que, por exemplo, Hernán Cortés, com poucos homens, né, consegue conquistar o Império Azteca, consegue fazer aquela conquista, explorando divergências, digamos assim, políticas entre os astecas e grupos que viviam ao redor subjugados, né, tributários ali aos astecas. A mesma coisa acontece no século XVIII, com a rebelião de Tupac Amaru II, e esse tipo de coisa também ocorreu aqui no Brasil. O colonizador sempre fragmentando, ou sempre explorando rivalidades e disputas já existentes entre esses grupos originários, especialmente para enfraquecê-los. Isso é uma tática política, né? Um tanto quanto maquiaveliana, um tanto quanto maquiavélica. Não que Maquiavel tenha sido a referência em todos esses casos, né? Ou em alguns deles que seja, mas essa questão de dividir, essa questão de fragmentar sempre aqueles que podem opor uma resistência, uma certa resistência ao processo colonial, ao processo de exploração, ao processo de dominação. Isso é o que a gente deve levar aqui no fundo dessa nossa reflexão, antes de avançar, né? Depois, eu até coloco para vocês aqui nesse material, de uma forma um pouquinho mais destrinchada, o Brasil passa, após essa expulsão dos franceses, por uma certa divisão territorial. Aquilo que será o Brasil colônia será dividido numa parte norte, numa parte sul, alguns anos depois se reunifica. É importante somente mencionar isso aqui en passant, não vou entrar em muitos detalhes aqui, para já chegar no período filipino, que é a parte que nos interessa mais nessa segunda metade dessa nossa aula 2, né? Às vezes se divide para tentar supostamente tornar mais fácil a administração de um território colonial, mas tanto numa parte quanto outra, durante o período de vigência dessa divisão, né, que vai até 1578, a parte sul e a parte norte enfrentaram
os mesmos problemas, disputas com grupos indígenas e assédio dos franceses ao território português aqui na América, né? Esse território que viria a ser o território brasileiro. E agora nós passamos ao fulcro, ao nosso ponto mais importante aqui dessa segunda metade de aula, que é esse chamado período filipino. Esse período que nós, nos livros didáticos, tantas e tantas vezes lemos com a nomenclatura de União Ibérica, ou que os espanhóis gostam de chamar de período de União Peninsular, e que em Portugal é um tipo de expressão que não cai muito bem, né? Em Portugal, na historiografia portuguesa em geral, e no imaginário, né, na memória histórica do povo português, foi um período de opressão, de dominação, né, de Portugal pela Espanha. Agora, como é que isso se dá? E principalmente quais são as implicações políticas para nós aqui, enquanto Brasil, enquanto país em formação naquele momento. Em primeiro lugar, como é que isso se dá? Nós temos um rei em Portugal, que é o rei Dom Sebastião, que é o último rei da dinastia de Avis. Último rei por quê? Ele é um rei jovem, relativamente jovem, Dom Sebastião, e ele quer ressuscitar, em pleno fim do século XVI, aquele espírito cruzadista, de luta contra os muçulmanos, de luta contra os chamados infiéis pela cristandade. Então ele vai com seu exército para o Marrocos e acaba supostamente, provavelmente morrendo. Na verdade ele desaparece, disse que o corpo nunca foi encontrado em Alcácer Quibir, em 1578 no Marrocos, sem deixar herdeiros. É até interessante nós pensarmos também no sebastianismo, que surge a partir daí como uma espécie de seita messiânica, messianista, de uma suposta volta de Dom Sebastião. Isso tem algumas implicações no imaginário popular, coletivo e até em movimentos de caráter messiânico em algumas regiões aqui do Brasil. É importante lembrar disso. Mas o fato mais concreto, né, mais palpável para nós aqui, é que Dom Sebastião morre sem deixar herdeiros ao trono português. Quem assume o trono em seu lugar é um tio dele, o velho cardeal Dom Henrique, né, que morre 2 anos depois. E aí como é que fica a sucessão? Como fica a sucessão ao trono português? Nós temos o rei da Espanha, Filipe I, tornando-se rei de Portugal também, lá em Portugal conhecido como Filipe II. E por que isso acontece? Porque Filipe II tem graus de parentesco, né, com aquela dinastia de Avis que estava ali no poder. Nós temos que pensar, sem precisar dar muitos detalhes aqui, mas que a nobreza de cada país europeu, as nobrezas, assim como as casas reais, elas se entrecruzavam de país a país, né, através de casamentos, para expansão territorial. Lembremos que é o próprio caso da formação da Espanha. Nós temos o casamento lá dos reis católicos, né, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Não era um casamento feito por amor, romântico ou coisa assim, mas é um casamento feito por interesses políticos, de ampliação, de união, de anexação de territórios, né? Então, de país a país, nós encontramos essas redes, esses entrecruzamentos familiares, graus de parentesco entre nobrezas e realezas. Então, Filipe II reivindicava um parentesco ali com os Avis, que de fato tinha, né? Nesse caso se produz um avô em comum, se produz todo esse tipo de coisa, mas o fato é que ele se impõe sobre Portugal muito mais pela força, muito mais pelas armas, né, de uma poderosa Espanha, e acaba também encontrando aceitação, legitimidade em Portugal, porque havia setores da alta sociedade, digamos, em Portugal, que viam com bons olhos, com determinados interesses, essa unificação, né, Portugal e Espanha. Antes disso, eu só queria fazer um parênteses aqui, uma observação. Portugal terá 3 dinastias. Portugal, durante o período em que foi uma monarquia, né, desde a formação do Estado até o início do século XX, terá 3 dinastias consecutivas, né, 3 linhagens assim, sucessórias no poder. A primeira é a dinastia de Borgonha, ou Afonsina, que vai de 1140 a 1385. Nós temos Afonso Henriques começando tudo isso, e a gente diz em linhas gerais, essa dinastia de Borgonha, ela é responsável pela formação do Estado português. Inclusive formação territorial, institucional, aquilo que nós falamos ali na primeira parte dessa aula. Depois ela é sucedida pela dinastia de Avis, ou chamada dinastia joanina. Dom João, o mestre de Avis, né? Tem uma história interessante até na escolha dele, na aclamação dele como rei, que vocês podem buscar, fica aí a título de curiosidade. Essa dinastia de Avis, ela é responsável pela expansão de Portugal.
Então a primeira, Borgonha, pela formação do Estado português, e essa segunda aqui de Avis pela expansão de Portugal. É sob o domínio da dinastia de Avis que Portugal vai contornar a África para chegar às Índias ao longo do século XV, que vai chegar aqui ao que virá a ser o território brasileiro, que vai ocupar, vai colonizar o Brasil, que o Império Português propriamente vai se formar. E essa dinastia de Avis, então, ela se esgota com Dom Sebastião. E depois de um longo período de várias décadas, né, de domínio espanhol sobre Portugal, nós temos uma nova dinastia tomando o poder em Portugal, que é a dinastia de Bragança, que será a dinastia da qual fará parte Dom João VI, aquele que vem para o Brasil como príncipe regente e depois rei, que é pai de Dom Pedro I, que é pai de Dom Pedro II e por aí vai. É com a dinastia de Bragança que o Brasil se torna um país independente. É isso que nós temos que lembrar a respeito dessa dinastia e que em Portugal governa até 1910. Isso mesmo, 1910, somente nesse ano é que acontece uma espécie de proclamação da República em Portugal. Curiosamente, né, Portugal se torna república depois do Brasil. O Brasil se torna em 1889, como a gente sabe, e veremos ainda nessas aulas, e Portugal somente em 1910. Né? Fica a título de curiosidade para vocês. Mas vamos ver aqui. Filipe II encontra legitimidade. Isso é uma fórmula, né, do pensamento da ciência política. A gente só exerce poder quando encontra legitimidade. Quem manda, manda, porque quem obedece, obedece. Nem sempre o poder se impõe todo o tempo pela força, ele se impõe também pela aceitação, pelo apassivamento, né, daqueles que aceitam esse poder. E às vezes aqueles que aceitam esse poder têm algum tipo de interesse no exercício, no predomínio desse poder sobre si. No caso de Portugal, nós temos setores da nobreza, do alto clero e da burguesia, especialmente, que aceitam ter um rei espanhol. Né? O alto clero porque, digamos, a igreja é uma instituição, a igreja católica, sem fronteiras nacionais, né? Catolicismo no sentido de universalidade, né? Então não faz tanta diferença, né? Pensarmos em jesuítas portugueses, jesuítas espanhóis, há projetos em comum, evangelização no Novo Mundo, vamos tocar esse projeto lá, arredando, né, o meridiano imaginário de Tordesilhas, fazendo esse trabalho por toda parte. A alta nobreza também por esses cruzamentos familiares, né, que acontecem ali. Eu sou português, mas eu tenho um primo ali que é espanhol, não tem problema nenhum. E principalmente a burguesia, essa burguesia comercial portuguesa tem interesse em explorar determinados negócios na América Espanhola. Então essa burguesia portuguesa pensa, vamos entrar na América Espanhola, vamos explorar lá também. Lá já tem riqueza descoberta mineralmente, no Brasil ainda não se descobriu ouro no Brasil, tem prata, tem ouro na América Espanhola e além do mais, o comércio de escravizados, né? Arrancados da África, que essa burguesia portuguesa queria também fazer com a porção espanhola do continente americano. Então existe esse interesse. Só que o povo português jamais aceitou um rei espanhol. Jamais aceitou. Então, nós temos a ponta de cima da pirâmide social, socioeconômica, política, enfim, de Portugal aceitando esse domínio, mas o povo português em geral, não. Um povo com um sentimento nacional bastante exacerbado. Lembrando, Portugal como o primeiro estado a se formar, né, quer dizer, durante tanto tempo. Agora, as Cortes de Tomar declaram Filipe II rei de Portugal em 1581, o aclamam rei, ele faz um juramento de Tomar dizendo que jamais fundirá Portugal e Espanha, deixará Portugal ter a sua própria administração feita por portugueses, ministros portugueses, alcaides, dirigentes assim mais locais portugueses também. Nem sempre os espanhóis respeitaram isso ao longo do tempo dessa vigência, né, que vai durar aí cerca de 60 anos, né? É somente em 1640 que nós temos Portugal tendo de novo um rei português no seu comando, no seu controle. Nem sempre a Espanha respeitou essa autonomia político-administrativa de Portugal durante o período da união das duas coroas. O que é importante assinalar aqui é o seguinte ainda, o rei Filipe II de Portugal e Filipe I na Espanha, a mesma pessoa, ele é um fanático católico. Ele é um seguidor fiel da Contra-Reforma, do catolicismo. Então ele se indispõe
com uma série de igrejas protestantes e de países protestantes, em que o protestantismo estava forte. É o caso da Inglaterra, com o anglicanismo, é o caso também da Holanda, ele também terá rivalidades com a França. Ele é um rei muito poderoso, ele herdou de seu pai e de sua mãe uma série de territórios ali pela própria Europa, um deles, os Países Baixos, né, que se emancipam mais adiante e que vem a ser a Holanda, né, dos dias de hoje. Nós já vamos falar um pouco sobre isso também, mas o fato é que o Filipe II fica produzindo guerras e arrastando Portugal para dentro dessas guerras. Reparem, Portugal, de certa forma, herda os inimigos que a Espanha vai fazendo. Portugal, do ponto de vista beligerante, até se manteve neutro, né? Estamos lá no nosso empreendimento comercial, colonial, mas não queremos briga com a Inglaterra, não queremos briga com a França, não queremos briga com os Países Baixos, não queremos briga com ninguém, né? Mas acaba tendo Portugal que participar dessas empreitadas assim beligerantes de Filipe II, né? Desse domínio espanhol sobre Portugal ao longo desse tempo, e que é bastante desastroso. Por exemplo, em 1588, nós temos a derrota da Invencível Armada. A Invencível Armada espanhola é trucidada, é aniquilada a pouquíssimos navios pela Inglaterra, que nesse momento já vai dando as caras daquilo que será a maior potência naval marítima do mundo, né? Então a Espanha se desgasta muito e arrasta Portugal para isso também. Então, Portugal fazendo esses inimigos terá consequências sobre os seus territórios coloniais. E é isso que nós veremos agora, que é o que nos interessa aqui no caso brasileiro. Então, Filipe II está brigando com a França, está brigando com a Holanda, e aí franceses e holandeses, em represália, vêm ocupar o território brasileiro. Por quê? Sendo português é também espanhol nesse momento, né? Estão sob a mesma coroa, então há esse tipo de represália aqui sobre nós que interessa para a nossa história. Nós temos aqui duas formas de ocupação, dois tipos de ocupação, podemos chamar, de invasões ao território brasileiro ao longo desse período aí filipino, União Ibérica, como a gente queira chamar. A França equinocial, mais uma vez franceses voltam a ocupar o Brasil, dessa vez no Nordeste. Consequências interessantes. Aquilo que nós chamamos, atenção pessoal do Maranhão, né? Nossos amigos e amigas do Maranhão, aquilo que nós conhecemos hoje como São Luís, né? São Luís do Maranhão surge como um núcleo urbano formado por esses franceses que ocupam a região, batizando de São Luís em homenagem ao rei Luís XIII. O que ocorre é que já havia franceses, até náufragos ali na região, entre o Maranhão e o Pará, e que já faziam determinados negócios comerciais, já estavam antes em território brasileiro. Mais tarde, a partir de 1612, nós tivemos expedições, como a do Daniel de Latouche, com apoio do governo francês, visto com simpatia e com certo apoio do governo francês. Para quê? Vamos colonizar essas terras. Lembrando, a França, eu falei isso anteriormente, a França contestou o domínio português e espanhol, e apenas português e espanhol, sobre o que a gente chama de América do Sul, América Latina, desde a primeira hora, né? E essa contestação prossegue aqui pelo século seguinte. Esses franceses permanecem ali por um tempo, não será um tempo tão duradouro quanto foi o tempo da França Antártica, na Baía da Guanabara, que foi mais de 10 anos, né? A gente calcula mais ou menos por aí, tem uns 4 anos aqui, mas acabam ficando 4 anos e são expulsos ali do Nordeste brasileiro. Mas isso tem uma consequência interessante. Qual consequência interessante? A partir do momento em que forças portuguesas e brasileiras se dirigem ao atual Maranhão para lutar contra esses franceses, há uma ocupação portuguesa, luso-brasileira desse território, e São Luís e logo o Pará, Belém do Pará, acabam servindo como bases para a ocupação da Amazônia por Portugal ou pelos luso-brasileiros aqui nesse momento. Aí é que está. Nesse período de União Ibérica, nós temos a ampliação do território português. Digamos que a linha do Tratado de Tordesilhas vai sendo empurrada cada vez mais para lá. Então, quando vocês pegam o mapa do Brasil com a linha de Tordesilhas, vocês vão ver que o território brasileiro é muito menor do que viria a ser depois. Exatamente porque nesse período aqui há um devassamento do território. Como tudo agora pertence à mesma coroa, o meridiano imaginário de Tordesilhas é relativizado, é empurrado mais para lá. Então a própria ocupação da Amazônia por portugueses ou por luso-brasileiros é uma consequência desse período. Por exemplo, nós temos aqui a fundação do Forte do Presépio, já em Belém do Pará, em 1616. Atenção, nossos amigos e amigas do Pará, de Belém, 1616, exatamente como derivação, como consequência histórica dessa expulsão dos franceses de São Luís ali próximo. E aí nós temos uma primeira expedição
uma primeira expedição luso-brasileira indo até a Amazônia, seguindo o curso do rio Amazonas até a nascente, da foz até a nascente. E isso a gente está falando de uma expedição de Pedro Teixeira que sai dali em 1637, da foz do Amazonas, e que faz o caminho inverso a que tinha sido feita por um explorador espanhol, que é o Francisco Orellana, em 1539, é um colonizador espanhol do século anterior, portanto, do mesmo grupo do Francisco Pizarro, né, que derrota o Império Incaico, enfim, e o Orellana havia feito o caminho inverso, havia conhecido ou reconhecido o Amazonas da nascente no Peru até a Foz no Pará, né? Então agora os luso-brasileiros estão fazendo o caminho inverso. Bom, isso é uma coisa. A segunda forma de ocupação estrangeira, de invasão ao Brasil, em decorrência dessa submissão de Portugal à Espanha, e mais importante, do ponto de vista de consequências históricas também, é o que a gente chama de Brasil holandês, ou holandeses do Nordeste brasileiro, né? E que vão ocupar o Nordeste e dominar a produção de cana-de-açúcar e os engenhos durante algumas décadas. Mas isso é uma história um pouquinho mais complexa que eu espero conseguir traduzir para vocês em termos mais simples assim. Então nós temos aí o chamado Brasil holandês de 1624 a 1654. Desde 1624, os holandeses assediam o território brasileiro, tentam tomar Salvador, tentam tomar Salvador, que aliás é a capital do governo geral no Brasil, certo? Aqui a gente tem que assinalar esse ponto. É interessante pensar também, Salvador é a sede do governo geral. Quando Tomé de Souza vem para cá, a gente viu aí na primeira parte dessa aula 2, quando Tomé de Souza vem para cá, a capitania da Bahia é desapropriada e Salvador é transformada em sede do governo geral. Nós chamamos Salvador de capital, é a primeira capital do Brasil. Mas não é capital num sentido de capital de um país independente, a gente não pode ver Salvador daquela época como a gente vê Brasília hoje, né? Brasília é a capital de um estado independente, de um país independente que é o Brasil. Ali era uma sede de um governo colonial submetida a Lisboa, né? A metrópole é Lisboa, mas Salvador será, né, culturalmente conhecida como a primeira capital do Brasil e assim será, né, de 1549 até 1763, né, lá na Era Pombalina, em que se desloca a sede do governo para o Rio de Janeiro, em função do quê? Aí é aquela história que eu falei lá na nossa aula de abertura, em função de uma movimentação de caráter econômico na história brasileira, então o econômico às vezes determina o político, muitas vezes determina o político na verdade, e a gente tem já o eixo econômico principal em 1763 no Centro-Sul, por causa da mineração, o Nordeste com o cultivo da cana havia entrado em declínio, e aí obviamente a capital também se desloca para a área economicamente mais ativa, então o Rio de Janeiro vai ser a capital do Brasil, quando o Brasil fica independente, em 1822 mantém essa posição e será a capital do Brasil até 1960, o Rio de Janeiro, quando é inaugurada a cidade de Brasília, né, como nova capital do Brasil, construída aí na era JK, na era Juscelino Kubitschek. Falaremos, né, desse período republicano no segundo módulo, na segunda parte desse nosso curso aqui. Agora voltando aos holandeses. Em 1630, eles finalmente conseguem ocupar o Nordeste brasileiro a partir de Pernambuco. Agora, o que é que os holandeses querem lá? O que é que eles querem lá? É simples de entender, de certa forma. Os Países Baixos, a Holanda, pertenciam a Filipe II, por herança materna. Ele era o soberano lá. E proclama a sua independência. Holanda fica independente da Espanha. Países Baixos, né? Ficando independentes da Espanha em 1579. Como represália, Filipe II proíbe navios holandeses em portos sob o seu comando. Tanto espanhóis, evidentemente, quanto também portugueses, que ele também comanda. Acontece que esses holandeses, desde há muitas décadas, trabalhavam diretamente na produção do açúcar. É importante lembrar que tem capitais flamengos, isso é, capitais holandeses, investidos na própria construção dos engenhos de cana no Nordeste brasileiro. Muitos senhores de engenho conseguiram montar os seus engenhos com empréstimos de banqueiros holandeses, isso é importante a gente lembrar. E além do mais, no Nordeste brasileiro nós não produzíamos propriamente o açúcar no seu formato final, nós produzíamos aquilo que é chamado de melaço, ainda sem o refino. Quem trabalhava no refino disso, para fazer o açúcar branquinho, como a gente conhece, e o seu transporte, a sua venda, a sua redistribuição no mercado europeu, eram os holandeses. Então, basicamente, a Holanda vivia disso.
Agora, como está proibida de frequentar portos portugueses, inclusive aqui no Nordeste brasileiro, o que é que vai ter que fazer? Vai ter que tomar esses portos à força. Então a Holanda vem tomar o Nordeste açucareiro, os engenhos à força. É a nossa atividade econômica, é assim que nós teremos que continuar sobrevivendo, certo? Então esse é o interesse assim, de ordem econômica, né, preponderando ali. Num primeiro momento, pós-independência, a Holanda até havia estabelecido com a Espanha uma certa trégua, que durou de 1609 a 1621. Em 1621, essa trégua termina e nós temos Holanda e Espanha, né, melhor dizendo, brigando muito fortemente e tal, né, a Espanha nem sempre querendo reconhecer a independência da Holanda. E nesse momento existe a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Vejam que a Holanda funda essas grandes companhias, né? Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais. Será isso a gênese do que nós chamamos hoje de multinacionais? São grandes empreendimentos capitalistas, de um capitalismo comercial bem mais maduro, bem mais avançado, para rivalizar, inclusive, com o capitalismo inglês da época. A Holanda é muito poderosa nesse sentido. O pensamento liberal, né, que John Locke inventa, mas antes na Holanda nós temos um Hugo Grotius, né, nós temos também toda uma atividade intelectual ali que deve ser reconhecida. A Holanda é muito precoce nisso que nós chamamos de capitalismo comercial, mercantil, na sua forma mais esplendorosa, mais amadurecida. E cria-se esse conjunto de companhias, né, de Índias orientais, ocidentais, e são grandes empresas, na verdade são grandes corporações, de exploração, de comércio, de fomento, de desenvolvimento de áreas. E aí, fazendo uma leitura a partir de conceitos e categorias dos dias de hoje, nós chamaríamos essas companhias holandesas de empresa particular, ou empresa de economia mista, porque elas atuavam junto a estados, elas até nomeavam governantes, administradores de certas áreas, como foi o caso de Maurício de Nassau aqui no Nordeste brasileiro, né? É interessante a gente pensar por aí, né? É importante a gente lembrar disso. O fato é que nós temos um empreendimento econômico bastante prodigioso, bastante frutífero aqui nesse momento. Bom, os holandeses tomam o Nordeste brasileiro. Existe num primeiro momento uma resistência dos senhores de engenho. Existe até toda uma história da traição de Calabar. Chico Buarque faz uma peça de teatro na década de 1970, que foi muito censurada no contexto ditatorial da época, né, de censura, chamada Calabar, o elogio da traição, né, de João Domingos Calabar, que foi um traidor, né, que ensinou o caminho para os holandeses furarem o bloqueio, né, dos luso-brasileiros no Arraial do Bom Jesus, conseguirem adentrar o território pernambucano, chegar até os engenhos. Houve muita resistência de início e depois os próprios senhores de engenho acabaram aceitando esse domínio holandês porque, de repente, os holandeses ali cobravam tributos menores, mais acessíveis do que a própria administração portuguesa cobrava, né, ofereciam algumas facilidades econômicas, então houve uma certa aceitação posterior. O que é importante nós lembrarmos aqui nesse momento é que nesses confrontos entre senhores de engenho e holandeses invasores, houve uma fuga em massa de escravizados, negros, africanos, afro-brasileiros das senzalas. E é por causa dessa fuga que vão se formar os quilombos, né? Nós falaremos depois, dos quais o mais expressivo, o mais conhecido, nesse século XVII, é o quilombo de Palmares, que ficava no atual estado de Alagoas, na Serra da Barriga, né? Por aí vai. Falaremos sobre isso depois naquela conexão que eu falei numa aula anterior entre lutas sociais e lutas políticas, né? História social e história política, mas é algo que está dentro desse contexto aqui como decorrência. E outra consequência, nós falamos da formação de São Paulo, na formação do Rio de Janeiro, agora se forma o Recife também como um núcleo urbanizado, falamos de São Luís, falamos de Belém, agora vai se formando também o Recife, se urbanizando, se modernizando para os padrões da época, com a nomeação de um sujeito chamado Maurício de Nassau pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar aqui o domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro, e ele vai ficar aqui cerca de uns 7 anos e depois é removido pela própria Companhia das Índias Ocidentais em função, dizem alguns historiadores, de que a Companhia das Índias achou que ele tinha poder demais, que o Nassau de repente tem ambições pessoais, projeto pessoal de poder, já está ficando muito tempo ali, tornou-se muito poderoso, empoderou-se muito, então é preciso removê-lo dali e designar outro administrador, outros administradores para lá. Mas o fato é que o Recife passa, né, por um período de urbanização e tal e coisa, né? Em 1644
na partida do Nassau, começa a chamada Insurreição Pernambucana, que é todo um movimento que resultará na expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e que terá uma certa mobilização de gente já nascida aqui, né, já podemos chamar assim de brasileiros, de forças portuguesas também, ao ponto que alguns dizem, isso é bastante contestável na verdade, que o primeiro sentimento de nacionalismo brasileiro teria surgido exatamente ali, nessa luta contra os holandeses, contra o invasor holandês e batalhas famosas, né, que envolveram aí forças luso-brasileiras para a expulsão desses holandeses, como as batalhas dos Guararapes e tal, e que vão resultar na derrota desses holandeses e na sua retirada do Nordeste brasileiro em 1654. Agora, é que em 1654, tanto quanto em 1644, Portugal já havia passado por uma restauração em... Foi o momento, nós vimos anteriormente, em que a dinastia de Bragança chegou ao poder lá. E a dinastia de Bragança chegando ao poder já resolveu essa situação, ou tentou resolver, mandar forças para o Nordeste brasileiro para que essa expulsão dos holandeses aconteça de fato lá. Os holandeses tomam o Nordeste brasileiro, eles haviam tomado Angola, que era o principal ponto, né, de compra, né, de escravizados para trazer aqui para o Brasil. Então o Império Português está muito dominado por esses holandeses e a partir do momento em que o Império Ultramarino Português está novamente nas mãos de um rei português, de uma nova dinastia aí de Bragança, há uma providência, né? Há providências tomadas para que eles sejam expulsos. E eles vão ser expulsos daqui, de Angola e tal. Aqui no Brasil, em 1654, se rendem e vão embora. Alguns anos depois, muitas negociações, é assinada a Paz de Haia em 1661 e que implicou num certo baque econômico para Portugal, que teve que pagar parcelas altíssimas de indenização para a Companhia das Índias e para o governo holandês em função dessa expulsão, porque houve muitos capitais holandeses aqui investidos e isso não pode ser retirado pela força bruta, esse tipo de coisa aí, né? Já há também um direito internacional, mais uma vez mencionando isso, se consolidando. O fato é o seguinte, nós temos consequências, como a consequência da formação dos quilombos, desse período holandês, nós temos a própria consequência do bandeirismo, dos bandeirantes, da atividade deles também, que floresce nesse período aqui, nós vamos falar sobre isso melhor na nossa próxima aula, e nós temos a consequência também da decadência, do empobrecimento, economicamente falando, do Nordeste, porque muitos desses holandeses que estavam no Nordeste brasileiro, eles se retiram para as Antilhas, se retiram para o Caribe, já conhecendo as técnicas do cultivo da cana e eles já dominavam o refino e já manejavam bem as técnicas comerciais. Então, o açúcar antilhano produzido por holandeses vai solapar, vai derrotar o açúcar produzido no Nordeste brasileiro, ou o melaço do Nordeste brasileiro em termos de mercado mundial. E com isso há uma consequência muito severa também para Portugal. Nesse momento, a própria manutenção do Império Português está ameaçando ruir por falta de uma sustentação econômica nesse mecanismo de dominação colonial, mas já no fim desse século XVII é descoberto ouro, são descobertos minerais preciosos na região de Minas Gerais e a história do Brasil entra num outro ponto, né? Entra numa outra fase que nós veremos na nossa próxima aula.